O século XX ficou marcado por lutas que proporcionaram inúmeras vitórias para as mulheres. Os trabalhos como cuidadora do lar e da família foram substituídos por cargos que antes eram exercidos apenas pelos homens. Hoje, elas estão nas indústrias, nas escolas, são motoristas, mães, esposas e filhas. Elas também estão nos tribunais e mostram que têm flexibilidade e disposição para fazer mais do que os serviços domésticos. É certo que essa evolução não é nenhuma novidade, porém merece ser registrada. Por isso, nesse TRE Bahia Democracia, nós trazemos a história de uma baiana que é exemplo de superação e merece destaque. E por falar em superação, nós vamos conversar com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, a desembargadora Maria Adna Aguiar, que fez dos entraves apresentados pela vida um trampolim. Isso porque aos 2 anos de idade ela foi diagnosticada com poliomielite, doença infecto-contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino, denominado poliovírus. As características desse vírus são a perda da força muscular no membro atingido. Essa mulher, pequena na estatura, mas grande na bravura, é natural da cidade de Acajutiba. É formada em Direito pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduada em Direito Processual Civil e em Direitos Humanos. Na Bahia, ela também é vanguardista em trabalhos voltados para atender as minorias, especialmente mulheres e pessoas com deficiência. Doutora Maria Adna, é um prazer receber a senhora no TRE Democracia. Obrigada por a senhora ter aceitado conversar com a gente. Antes de qualquer coisa, eu tenho um sentimento de gratidão por a senhora aceitar conversar com a gente. Eu queria saber como foi que a senhora ingressou, na magistratura e o que lhe motivou a seguir esse caminho. Eu que dou as boas-vindas a você e a toda a equipe. Obrigada. E ao TRE Democracia e dizer que essa é uma oportunidade privilegiada porque eu posso dividir com todas as pessoas a minha experiência, que não é foi tão difícil assim, mas que vale a pena porque para mim pode ser um desabafo e de que alguém possa aproveitar essas caminhadas, essas trajetórias e refletir um pouco sobre as agruras da vida. Na verdade, eu não escolhi logo a magistratura. Na minha adolescência, na minha juventude, eu escolhi o direito, a advocacia, porque eu sintonizei na vida e vi que a advocacia é um exercício de grande importância para a sociedade, porque ela ajuda no equilíbrio social. E pautei a minha vida de advogada sempre procurando atender às demandas dos que mais precisavam. Então, a justiça foi sempre o meu olhar, o meu alvo e a minha utopia. E daí eu caminhei como advogada, caminhei como membro do Ministério Público do Trabalho e em 2001 cheguei ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. E por que a Justiça do Trabalho? Por que o Direito do Trabalho? Porque eu entendo que a Justiça do Trabalho e o Direito do Trabalho é um direito social, uma justiça social fundamental para o equilíbrio da sociedade e a harmonia da sociedade. E aqui estou, nesse momento, na presidência deste valoroso Tribunal Regional do Trabalho e à disposição sua para as perguntas que você entender e que eu possa responder nesse momento. A senhora está nesse caminho desde 1974. Qual foi a experiência que mais marcou a trajetória profissional da senhora? Eu não posso deixar de reconhecer que a posse como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região foi muito significativa. Foi o coroamento de uma caminhada na área judiciária, porque geralmente eu tive que enfrentar as questões de gênero, as questões de dificuldade física, as questões todas sociais, de aceitação, mas o marcante na minha vida é um fato que eu não posso esquecer, que foi profundamente decisivo para essa caminhada. Eu era estagiária da Ordem dos Advogados do Brasil, ainda prestes a concluir o curso, e aí fui procurada, foi designada para mim uma ação de alimentos, com pedidos de alimentos provisionais.
E esse processo corria numa vara de assistência judiciária, numa vara com 3, 4 mil processos, em que uma senhora me procurou e me expôs a situação. 5 filhos, ela despreparada para enfrentar o mercado de trabalho, e o marido a tinha abandonado e me pedia que eu pedisse em nome dela à justiça uns alimentos provisionais. E ainda ela tinha um agravante, ela tinha um filho cego, uma criança cega, e que ela vinha para o Fórum Rui Barbosa a pé de Periperi para me encontrar. E foi uma situação, para mim, muito impactante, muito delicada. Eu envolvi o juiz, envolvi a escrivã, os oficiais de justiça e consegui um liminar dos alimentos provisionais. E qual não foi minha surpresa? Que quando o juiz expediu ofício para a empresa, o pai dos meninos, o ex-marido desta mulher, ele abandonou o trabalho. Então, esse momento, essa trajetória, essa caminhada na advocacia foi muito marcante. Foi uma experiência que eu não esqueço, porque ela me impulsionou para que eu seguisse em frente, em busca de fazer justiça, em busca de atender aos que realmente precisavam e em busca também de conscientizar pessoas como o pai dessas crianças, como o marido dessa mulher, que abandonou tanto a família, da sua presença física, mas também da provisão para a sua manutenção. Foi muito marcante na minha vida e esse foi o momento determinante de continuar com essa caminhada. Esse fato, né, que parece que foram tantas as coisas que aconteceram, posse de procurador do trabalho, posse de procurador regional do trabalho, várias outras, a Constituinte de 88, que foi a Constituição Cidadã, que nós nos empenhamos, a Constituição do Estado da Bahia, Lei Orgânica Municipal de Salvador, leis orgânicas do Estado da Bahia em muitos municípios. São tantas as conquistas, a Lei Maria da Penha, Delegacias da Mulher, esses equipamentos todos voltados para as mulheres e para a cidadania, a Lei de Crimes Ambientais, a prática do direito do consumidor aqui na Bahia. Então são muitas as momentos marcantes, mas esse, para mim, foi decisivo nessa caminhada, de buscar justiça, de não só buscar justiça, mas fazer com que as pessoas entendam da necessidade de cumprir o que a justiça determina, de cumprir a sua vocação humanitária, como pai, como amigo, como cidadão. E esse, então, foi o destino que eu dei à minha formação jurídica. As lutas sociais, as questões sociais, pelo que a senhora está contando para a gente, está muito relacionado à sua história de vida, à sua história pessoal, à sua história como profissional. De onde é que vem essa energia, essa força para poder lutar não só pelos projetos pessoais da senhora, mas pelos projetos de outras pessoas, para ter um olhar voltado para quem está no seu entorno, doutora? Pois é, Dani, eu fui acontecendo e em um determinado momento da minha vida, eu parei para me perguntar, por que eu fiz essa opção? Por que eu não fiz outras opções? E aí eu encontrei a resposta, foi Deus. Deus é o determinante nessa caminhada. E Jesus Cristo, que eu fui criada em colégio de freiras, estudei em colégio de freiras, aprendi a ler no Evangelho, e então sou católica apostólica romana, e ele, para mim, as passagens da vida dele, os enfrentamentos que ele teve que fazer e que são retratados no Evangelho, para mim, foram significativos nas minhas escolhas e continua sendo. É o maior exemplo, né, de amor e de dedicação. Perfeitamente. O ano passado, a senhora, no final de 2015, a senhora foi eleita presidente daqui do Tribunal Regional do Trabalho, 5ª Região. Quais são os projetos da senhora na frente dessa casa? Humanitário. O meu maior projeto aqui nessa instituição é olhar o servidor, olhar o magistrado, olhar o desembargador, olhar os jurisdicionados, os advogados, como pessoas. E dentro dessa perspectiva, nós temos vários projetos em estudo e já em andamento, como projetos de saúde, projetos de facilitação dos equipamentos para dar um conforto aos servidores e a todos os que trabalham nessa digna prestação judicional de equilíbrio social. Nós temos muitas coisas assim em andamento, mas tivemos um golpe enorme com o corte orçamentário
que nos surpreendeu a todos. Então, nesse momento, nós estamos ainda adequando para ver o que é que nós vamos fazer diante do que temos. A continuidade da instituição, essa é garantida, essa tem seu rumo acertado. Mas, nesse momento, o que é que nós estamos na prática? Nós participamos do Fórum de Combate ao Trabalho Infantil, ao Trabalho Escravo. Estamos empenhados em divulgar junto às empresas a necessidade de termos um meio ambiente de trabalho seguro para evitar acidentes com os trabalhadores, na construção civil sobretudo. Então, temos essas ações sociais já empenhadas, questões ambientais da instituição está com um projeto aí já construído, já para ser posto em prática, os equipamentos que são tão determinantes para evitar doenças profissionais. Nesse primeiro momento, a minha atenção é voltada para as circunstâncias internas. O que são as circunstâncias internas? Os servidores, os magistrados, os desembargadores. Primeiro, foi o meu pensamento, vamos estreitar as relações, vamos ver as diferenças, vamos criar um ambiente harmonioso, um ambiente solidário, um ambiente em que a intolerância desapareça, porque esse momento é muito preocupante, a intolerância está dominando, então nós temos que resgatar a tolerância. Então, o maior projeto da minha vida nesse tribunal é voltar à tolerância, cultivar a solidariedade e a civilidade. As demais práticas estão já elaboradas, estão construídas, mas dependem desse alicerce, porque sem esses alicerces fortes, fundantes, os projetos ficam de certo comprometidos. E não tenha dúvida que a prestação jurisdicional e que a Justiça do Trabalho leve as suas finalidades, que é reconhecer o trabalho que não foi reconhecido no momento certo, como o caso daquele senhor que não pagou, não é, a pensão, que saía sucessivamente de empresas para não ter que pagar um mísero, na época, até R$100, R$80, para que essa mulher comprasse o feijão, o arroz para seus filhos, que não era um banquete, mas alimentos básicos. Então, esse sentimento e essa frustração daquele instante marcam essa trajetória. Então, a Justiça do Trabalho, que é uma justiça social, nessa gestão, ela se empenha e vai se empenhar ainda mais para que o trabalhador venha a ter o retorno de sua força de trabalho e que o empresariado, eu tenho chamado a atenção, que ele venha reconhecer, que ele venha aqui fazer um acordo e que reconheça o valor do trabalho. Então, o valor do trabalho e o valor do capital enquanto empresa humana, solidária, e que reconheça essa elevação, é o objetivo maior dessa gestão. É só bom lembrar que essa luta da senhora não começa de agora não, começou lá em 1993, quando a senhora presidiu o Conselho Municipal da Mulher. Muitas pessoas não sabem qual é a importância desse órgão. Qual a importância, a efetividade desse órgão, doutora, para a vida de cada uma das mulheres daqui da capital baiana? Veja bem, nós tivemos uma caminhada que consagrou-se com a Constituição Federal de 1988. A partir daí, as mulheres que estavam organizadas traçaram metas. E a meta seguinte foi a Constituição dos Estados. A Constituição do Estado da Bahia, ela tem um capítulo da mulher. É a única Constituição estadual do país que tem um capítulo sobre a mulher, específico sobre a mulher. E tem mais ainda algumas disposições sobre a imagem da mulher, a preservação da imagem da mulher, porque nós entendemos e nós entendíamos na ocasião que a dignidade, a cidadania da mulher passava por sua imagem. Então, nós conseguimos que ficasse lá na nossa Constituição Estadual essas normas que dessem a visibilidade. Então, o Conselho Municipal da Mulher, do qual eu fui presidente, ele teve um papel relevante, e ele tem um papel relevante, porque ele assessora, ele propõe ao gestor municipal políticas que venham atender às demandas que permeiam a sociedade. Então, naquela época, nós conseguimos levar para a Câmara Municipal, e foi aprovado, a política de saúde das mulheres de Salvador. A anemia falciforme foi uma doença que não se conhecia aqui. Então, nós organizamos na ocasião um seminário, trouxemos as maiores especialistas na ocasião sobre esse assunto. Então, a anemia falciforme
passou a ser debatida como política de saúde e hoje está regulamentada aqui no estado da Bahia. Então, só para mostrar a você da importância desse conselho, propor ao prefeito, propor, a prefeita na ocasião era a prefeita Lídice da Mata, uma mulher combativa e que entendia as questões da mulher, foi deputada federal constituinte. Então, nós tivemos na ocasião muitas facilidades. O município criou uma lei de combate à prática de violência contra a mulher naquela ocasião. Salvador tem uma lei sobre isso. As creches, a regulamentação das creches, a preocupação com as mulheres trabalhadoras para que o atendimento de creche fosse ampliado, o que significava isso, também foi política do Conselho. As questões de combate à discriminação racial, porque Salvador é uma cidade que tem 80 e poucos % de população negra, você sabe disso, sim. Então estava um pouco dissociado. Então o Conselho trouxe para a Prefeitura as questões específicas de saúde, de educação, creches, combate à violência, voltada para essa população. Tem um fato até interessante que, na ocasião, a empresa de publicidade me trouxe um cartaz, a proposta de um cartaz para um evento de saúde. E me trouxe um cartaz com uma figura que não tinha nada a ver. Eu, então, chamei a empresa e disse, minha filha, nós estamos numa cidade com outra referência, me traga, por favor, um cartaz que represente a mulher para a qual nós trabalhamos aqui no Conselho. Então, a importância do Conselho é determinante para isso, porque se é um conselho específico da mulher, ela discute com a sociedade organizada de mulheres, com outros setores e leva para o gestor, para o prefeito, as demandas. Então é como um canal. Se ele é comprometido, se ele leva essas propostas com seriedade, com bravura, logicamente tem um trabalho de convencer os vereadores, de apresentar e aprovar aquelas leis. Outro fato determinante foi as mulheres no mercado de trabalho. Algumas empresas exigiam o atestado de laqueadura de trompas ou de não gravidez. Então, essa foi uma conquista que me deu muito trabalho, porque nós combatemos e nós fomos ao plenário da Câmara, como também fomos da Assembleia, para dizer que as mulheres não iam ficar, depois do parto, cruzar as pernas. Elas precisavam cuidar do filho, era uma função social. Então, isso foi papel do Conselho. Isso foi nosso papel naquele momento. Então, essas e outras conquistas aqui no município de Salvador e a repercussão. Porque ao ter Salvador uma política forte, ampliativa dessas questões das mulheres, aqui no município de Salvador, os municípios do interior começaram a copiar. Nós tínhamos os contatos, fazíamos reuniões com as vereadoras de vários municípios, equipamentos de delegacia de trabalho, a prefeitura encaminhou ao governador do estado e nós conseguimos ampliar essas bandeiras, né, e esses direitos que tanto nos são caros e que hoje as pessoas usam e não sabem de onde vieram, mas teve uma luta muito grande. As mulheres de Salvador, as mulheres baianas, muito contribuíram para o que nós temos hoje. E o Conselho sediou. Eu tinha no meu grupo de conselheiras a mais fina inteligência, a mais fina combatividade de todo o Brasil. Conselheiras que hoje são ministras, outros quadros da maior relevância, alguns já faleceram, mas é um fino pensamento de elaboração intelectual e de ação, esteve nessa época, nesse Conselho Municipal da Mulher de Salvador. A senhora lembra das queixas mais recorrentes que chegavam ao Conselho nessa época? Lembro, sim. As questões de discriminação racial sobre a mulher e de gênero. Essa era uma constância. E tivemos, inclusive, eventos ligados às mulheres negras, porque elas tinham dificuldades, de toda forma, a violência contra a mulher, sobretudo a mulher mais sensível, que era as mulheres de periferia, chegavam muito. E nós, então, elaborávamos os eventos, as discussões, e desses eventos encaminhávamos as propostas para a prefeita para que adotasse as políticas que viessem equilibrar e dar às mulheres a satisfação que tanto elas pretendiam. Já que a senhora tocou nesse assunto, eu particularmente gostaria de saber a sua opinião. O que é que a senhora acha? Há uma efetividade da aplicação da Lei Maria da Penha? O que é que essas mulheres precisam para criar coragem, denunciar o agressor?
Veja, a Lei Maria da Penha, como a Delegacia das Mulheres, são equipamentos e uma lei, uma norma que vem ajudar. Mas eu tenho analisado, o ano passado eu analisei muito sobre essa lei e por que em confronto com o aumento da violência. Então, a lei vem para reprimir condutas, mas nós temos uma realidade que é o contrário. As estatísticas mostram que a violência tem aumentado, vem aumentando e tem aumentado. Então eu passei a ter uma reflexão que é preciso ter uma compreensão, tanto da mulher como do homem, porque no primeiro momento, e eu tive já trabalhadoras em minha casa, que teve braço quebrado, que eu providenciei, e a delegacia da mulher, e ela depois me ligou: doutora, já resolvi. Isso foi o primeiro enfrentamento que nós tínhamos mesmo. As mulheres, na sequência, elas não queriam, né, que as queixas andassem, que tivesse consequências. Por quê? É uma situação muito séria, porque o pai das crianças é o marido dela, e aí a mulher relevava sempre. Só que nós avançamos, criamos as casas de abrigo que reservava a mulher para um tempo. Mortes aconteceram. Teve uma mesmo que morreu no pleno Nina Rodrigues, ali no Pedro Melo. O rapaz ela foi dar a queixa e ele foi e a matou naquele local. E por aí vai. Então, com essa Lei Maria da Penha, com as leis todas, com as conquistas que nós temos, com a presença maciça das mulheres delegadas, eu comecei a me perguntar: e aí, como vamos resolver esse problema? Eu estou achando que a repressão, a lei, e achamos que a lei é importante, porque ela baliza condutas, mas não só. Então nós precisamos de complementos hoje mais sérios. E aí eu comecei a pensar e cheguei à conclusão que essa violência vem de uma coisa que Narciso acha feio, que não é espelho. Então, o conflito vem daí. O homem não quer ceder às mulheres. As mulheres não querem levar para os homens as propostas de mudança, não é, da sua mentalidade. Então, cada um olha no espelho. O homem olha o espelho e acha feio a mulher que está ali. Então, ele quer o quê? A violência para eliminar, para poder ele se ver, ele vê ali a ele próprio. E então eu acho que é preciso haver uma compreensão, um debate nesse momento, trazer para a sociedade um debate sobre isso. E a intolerância que hoje graça à sociedade. Então, se Narciso acha feio que não é espelho, está com base em intolerância. E a intolerância leva a quê? A eliminação do outro. Então, não há o diálogo. E por isso que eu disse no início da minha gestão, eu estou aqui para travar e aprofundar um diálogo. Porque sem o diálogo de compreensão, que eu sou mulher e você é mulher, que eu sou mulher e o outro é homem, que ele é homem e eu sou mulher, se não houver essa compreensão de que somos diferentes e iguais, somos humanos, não vai haver acordo. Vai continuar aumentando os índices de violência e a intolerância, que hoje eu acho que a maior doença social hoje é a intolerância. E nós todos devemos nos debruçar para otimizar e neutralizar essa intolerância. Porque se não tomar esse caminho a humanidade, então não vai adiantar a Constituição, que garante a dignidade da pessoa humana, não vai adiantar a Lei Maria da Penha, os equipamentos todos, porque o número de violência vai ser tamanho que não temos recursos, não temos pessoas e não temos elementos para neutralizar todos esses aspectos. Então nós todos temos que nos debruçar nisso. Vamos olhar o outro como igual. Vamos olhar o outro e achar bonito, mesmo que não é espelho. Ter um sentimento de empatia, né? Exato. Procurar no outro aquilo que essa é pelo menos gostaria. A reflexão que eu tenho para esse assunto nesse momento. Vou continuar a refletir. Certo. Aproveitando que a gente está em um ano eleitoral, nós temos na Câmara dos Deputados apenas 10% de representação feminina. Como é que a senhora avalia na atual conjuntura política do Brasil a participação da mulher na política? Eu venho sempre pensando, porque como eu tenho essas temáticas no meu dia a dia, eu fico pensando, e as mulheres na política, por que não se lançam?
Primeiro, não há um atrativo. O espaço público, político, não se reveste de um atrativo para as mulheres. E esse número percentual que nós temos lá de 10% na Câmara dos Deputados, nós temos um número enorme nas câmaras de vereadores de todo o país, como governadoras, prefeitas, o número é muito grande. Mas esses 10%, esses 10% têm uma visibilidade e uma presença e uma mobilidade que nos faz entrar em pauta. Esse, para mim, essas bravas mulheres parlamentares que lá estão no Congresso Nacional, elas merecem de nós todo o respeito, porque elas não descansam. São 24 horas por dia para compensar todas as mulheres que não querem se expor, que não estão lá. Então, o que elas fazem, o que elas agitam é significativo. Eu espero que as mulheres se lancem, se ocupem esse espaço, porque quanto mais as mulheres se lançarem, mais a pauta, a agenda fica equilibrada. Por que é importante? Porque as mulheres têm uma trajetória e têm uma especificidade, que muitas vezes o homem não é culpado não, mas é que ele ignora. Porque quando eu descobri, com a minha trabalhadora doméstica que tinha filhos, que uma creche, ela não podia ser num horário de soltar 4 horas da tarde, porque a trabalhadora doméstica ela não sai 4 horas, 3 horas da tarde. Então são coisas que só a mulher que vivencia é que pode levar para a parlamentar, para a sua representante e dizer: nós queremos um equipamento que vá a tantas horas. Porque nosso trabalho, para nós mantermos a nossa família, para me manter, eu não posso sair esse horário. E é com quem eu vou deixar minha criança, meu filho? Então, o que eu quero dizer é que as mulheres parlamentares levam a nossa agenda específica para o parlamento. E isso é da maior importância. Porque os homens não são... Tem o mundo deles, tem a especificidade deles. Então, esse casamento, o casamento não é só físico, é de ideias, é de troca de experiências, de sonhos, e que é preciso. E as nossas mulheres que estão lá em 10%, elas são as nossas porta-vozes desses sonhos e dessas especificidades. E por isso merece toda a nossa homenagem. E faz, né, de temas que são tão recorrentes, realidades específicas, elas na verdade dão voz. Dão voz a problemas que são referenciais. E movimentam. Quem acompanha o movimento no Congresso, a atuação dessas mulheres, vê como elas atuam e levam debates, são aguerridas. Na Bahia, nossas representantes femininas são uníssonas e fortes, são guerreiras mesmo, são importantes as nossas conquistas. O ano passado, o Exame Nacional do Ensino Médio trouxe um tema polêmico, né, que deixou muitas pessoas com as mãos amarradas na hora de escrever, que é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Como é que a senhora avalia essa iniciativa do MEC de trazer esse assunto em plena redação do Enem? Pois é, isso já é resultado das nossos parlamentares, no sentido de que nas reuniões elas ouvem aumentando os percentuais de violência. Então, como vamos fazer? E o Ministério, o MEC de Educação, que é importante, então levar para esse grupo, essa geração, essa questão. E você viu que estava fora da agenda, da cabeça de muitos. Por isso a estranheza. Então, a violência... E a violência como a mulher não passava pela cabeça, porque a violência é uma coisa natural e é pregada pela mídia hoje. Então, quando dá o destaque em uma redação que leva à reflexão, dá maior importância. Para mim, foi uma revolução e uma contribuição enorme para a mulher e para o homem também, nessa luta da tolerância e da evolução e da civilidade da sociedade. No próximo dia 8 de março, né, a gente comemora com muita luta o Dia Internacional da Mulher. Eu queria saber qual é a mensagem que a senhora deixa, tanto no âmbito pessoal, uma mensagem de empoderamento para todas as mulheres que estão assistindo o programa, e para os homens também, né? Para os homens também, sobretudo, para que eles achem bonito o que não é espelho. E para as mulheres que façam uma visita nessa história das mulheres do 8 de março, que elas compreendam aquelas operárias e que façam reflexão, porque as mulheres precisam voltar a pensar e a usar o que de mais nobre o ser humano tem, que é a sua cabeça. O corpo é apenas complemento.
Então é uma coisa que tem me chamado muita atenção e que as mulheres precisam tomar em suas mãos o seu rumo e a sua dignidade, que se volta para dentro de si. E aproveite a trajetória de todas essas mulheres gloriosas que nos deixaram esse legado histórico e de enobrecimento e de altivez. Que sejam altivas. É impossível não se arrepiar com a senhora falando do dia 8 de março, do que aconteceu com aquelas mulheres que foram queimadas em uma fábrica, né, depois de protestarem por seus direitos. Eu agradeço a senhora por a senhora dispor do seu tempo para conversar com a gente, para nos enriquecer com tanta sabedoria. Desejo à senhora também um feliz Dia da Mulher e que a senhora consiga tocar todos os projetos que estão planejados, não só pessoais, mas também profissionais, doutora. Obrigada. Muito obrigada e agradeço o seu carinho, a sua compreensão e esse espaço e me ponho à disposição para novos bate-papos. Obrigada. Obrigada também. Esse TRE Bahia Democracia fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no nosso site e mídias sociais. Eu agradeço a sua companhia e até o próximo programa.